Segundo reportagem da CNN Brasil publicada em 10 de março de 2026, uma proposta vinda dos Estados Unidos acendeu um alerta no centro do poder em Brasília. A ideia de classificar facções brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas passou a ser vista, dentro da cúpula do PT e do governo Lula, não apenas como uma medida de segurança, mas como um movimento com potencial de interferência política no Brasil. Na avaliação desses setores do governo, essa proposta pode funcionar como uma forma de Donald Trump influenciar o cenário eleitoral brasileiro em 2026. E não por acaso. O tema da segurança pública tem enorme peso político, mobiliza medo, indignação e sensação de urgência. Quando uma potência como os Estados Unidos entra nesse debate defendendo um enquadramento mais duro, a discussão deixa de ser apenas policial e passa a ser também geopolítica e eleitoral. O ponto central é simples de entender. Chamar uma facção de organização criminosa é uma coisa. Chamar a mesma facção de organização terrorista é outra completamente diferente. O segundo rótulo carrega implicações muito mais pesadas no cenário internacional. Ele pode abrir margem para sanções, restrições financeiras, pressões diplomáticas e, no limite, justificativas para ações unilaterais sob o argumento de combate ao terrorismo. É exatamente isso que preocupa o governo brasileiro. Segundo a CNN Brasil, o Planalto tenta manter o diálogo com Washington sobre cooperação no combate ao crime organizado, mas resiste à classificação das facções como terroristas. O argumento é que essa mudança ameaça a soberania nacional, porque transfere parte do controle da narrativa e das consequências para fora do Brasil. O receio é que, uma vez aceito esse enquadramento, o problema deixe de ser tratado apenas dentro das leis e instituições brasileiras e passe a ser interpretado conforme a lógica estratégica dos Estados Unidos. E quando isso acontece, o Brasil corre o risco de perder autonomia para decidir como combater seus próprios inimigos internos. A preocupação aumentou porque o tema não surgiu do nada. Em maio de 2025, o senador Flávio Bolsonaro entregou a uma comitiva americana enviada por Donald Trump um dossiê elaborado por órgãos de segurança do Rio de Janeiro e de São Paulo, relacionando as facções ao terrorismo. Na mesma ocasião, representantes do governo americano também ouviram de técnicos do Ministério da Justiça que, pela legislação brasileira, essas facções não podem ser classificadas como terroristas, e sim como organizações criminosas. Esse choque mostra que existem hoje dois caminhos em disputa. De um lado, uma linha que deseja aproximar o caso brasileiro da doutrina americana de combate ao terror. Do outro, a posição oficial do governo brasileiro, que quer enfrentar o crime organizado com instrumentos próprios, dentro da legislação nacional e sem abrir precedentes que possam comprometer a soberania. Segundo a CNN Brasil, o presidente Lula já tratou com Trump sobre cooperação no combate às facções. O governo brasileiro não nega a gravidade do crime organizado e nem rejeita a colaboração internacional. O que rejeita é o enquadramento de terrorismo. E essa diferença é decisiva. Porque, na prática, a discussão não é apenas sobre segurança. É sobre quem terá a palavra final. Será o Estado brasileiro, com suas leis e instituições, ou um governo estrangeiro, com seus próprios interesses políticos e estratégicos? Para o PT, essa proposta ainda pode ser usada para fortalecer a direita na América Latina em um ano eleitoral importante, não só no Brasil, mas também em países como Peru e Colômbia. É por isso que o tema passou a ser interpretado dentro do governo como uma jogada de xadrez geopolítico, e não apenas como uma preocupação legítima com o avanço das facções. A oposição, por sua vez, ganha com essa pauta, porque ela permite atacar o governo em um terreno muito sensível, o da segurança. A lógica é simples. Se o governo rejeita a proposta americana, pode ser acusado de fraqueza. Se aceita, corre o risco de abrir mão de parte da sua autonomia. É uma armadilha política poderosa. Foi nesse contexto que o presidente do PT, Edinho Silva, declarou que o Brasil não é um puxadinho de Trump e afirmou que a soberania brasileira não pode ser atacada. A fala resume a estratégia do partido: tirar o debate do campo da emoção e trazê-lo para o terreno da soberania nacional. Ao mesmo tempo, o governo tenta mostrar que não está parado.
Depois da ofensiva em torno desse tema, o Congresso aprovou a chamada Lei Antifacção e avançou com a PEC da Segurança Pública. Essas medidas passaram a ser usadas pelo Planalto como prova de que o Brasil pode endurecer o combate ao crime organizado sem precisar importar o rótulo de terrorismo. A mensagem do governo é clara. Sim, é preciso enfrentar facções com mais firmeza. Sim, é necessário cooperar com outros países, mas não ao custo de permitir que os Estados Unidos ditem a forma como o Brasil deve enquadrar e tratar seus próprios problemas internos. No fundo, esse é o verdadeiro núcleo da história. O debate não é apenas sobre PCC e Comando Vermelho. É sobre soberania, influência e poder. É sobre saber se o Brasil continuará definindo sozinho a moldura legal e política das suas crises, ou se começará a ceder esse espaço para pressões externas, em nome de soluções que parecem simples, mas podem ter consequências muito maiores. Porque quando uma questão de segurança pública passa a ser tratada dentro da lógica do terrorismo internacional, o impacto pode ultrapassar a polícia e o judiciário. Pode alcançar bancos, empresas, comércio exterior, relações diplomáticas e até a própria estabilidade política do país. Segundo a CNN Brasil, é justamente esse o temor que hoje circula no entorno do governo Lula. O medo de que um tema real e grave, como o avanço das facções, esteja sendo transformado em instrumento de pressão política e eleitoral, tanto dentro quanto fora do Brasil. No fim, a pergunta que fica não é apenas se o combate ao crime deve ser duro. Pouca gente discorda disso. A pergunta real é outra. Esse combate deve ser conduzido sob as regras do Estado brasileiro ou sob um enquadramento imposto de fora, com interesses que vão além da segurança. Porque uma vez que o Brasil aceite que uma potência estrangeira defina o nome, a lógica e as consequências de um problema interno, a discussão deixa de ser só sobre crime. Ela passa a ser sobre até onde vai a nossa independência como nação. E talvez seja exatamente esse o ponto mais importante de todos. Em momentos como este, soberania não é uma palavra abstrata. É a capacidade de um país decidir por conta própria como enfrentar seus desafios, sem transformar cooperação em submissão. Fonte: reportagem da CNN Brasil, publicada em 10 de março de 2026.